Então, queridos Ok. irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Continuando a série Evangelismo, hoje vamos falar do capítulo 13, que tem como tema trabalho pessoal. Muito bom esse tema, né, pastor? E com o pastor Rutenberg, essa responsabilidade. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, irmãos. Obrigado pela oportunidade, né? É como a irmã falou, esse livro Evangelismo, eu não sei se algum irmão estava presente uma vez que o irmão Jurek Schumacher falou, que esse era um livro que às vezes era estudado em pós-graduação e doutorado na parte de pastor, né? Quem era teólogo, né? Justamente pela a dimensão da profundidade que ele dá na orientação para evangelismo, né, para os pastores, para o ministério. A gente está, né, aqui fazendo um ajuste para o trabalho individual, né, e esse tema está chamando para o trabalho individual, mas quando os irmãos lerem, vai ver que está se referindo mais a pastores, a obreiro, mas também se encaixa para todo aquele que é missionário, que está envolvido em levar a palavra de Deus para as pessoas necessitadas, né? Então, vamos aqui reler o texto que foi lido para a base da oração, que está em Marcos, né, o capítulo 9, 19 a 20, que é o texto que, ali na parte que Cristo expulsa o demônio, né, do Gadareno. E ele diz assim ao final, né, depois de já ter expulsado, e quando o pessoal da região pede para que ele saia dali, né, porque eles tiveram aquele prejuízo com os porcos que foram lançados ao mar. E o versículo 19 e 20 diz assim: E Jesus, porém, não lhe permitiu. No caso, foi que o ex-endemoniado pediu para ficar com Cristo. E um pedido nada mais do que necessário, né? Porque Cristo foi quem livrou ele, e quem já passou por essas situações, ou quem já presenciou, vê que não é uma coisa boa. Então, ele queria estar perto de Cristo, que era o seu Salvador, né? Mas o versículo 19, Cristo diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, né, que ficasse com ele no grupo, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, né? Essa região, irmãos, era uma região romana, ali em Jerusalém, e os estudiosos dizem que quando os missionários chegaram nessa região, né, pela primeira vez, muita gente já tinha ouvido falar de Cristo, né? E os estudiosos consideram que foi esse rapaz que foi salvo e que cumpriu essa missão que Cristo deu a ele, né? Então, isso é muito importante nesse trabalho individual. E na leitura, então, do capítulo, que foi nos dado a missão de fazer uma breve reflexão com os irmãos, está se referindo, no capítulo 13, como a irmã já falou, o trabalho pessoal. E uma parte aqui, irmãos, a gente tem que ter em mente, e eu na leitura estava lembrando que eu cheguei para a igreja tem mais ou menos uns 25 anos, 26, alguns irmãos sempre diziam que a pregação deveria ser curta e, na realidade, se dedicar mais aos estudos nos lares, né? E isso, eu lendo aqui de novo, me deparei com essa instrução no livro de Evangelismo, né? Que as pregações devem ser curtas, objetivas, porque ali a pregação, a finalidade dela, maior, é despertar as pessoas para examinarem a Escritura. É claro que tem pregações que tem que ser longa, entrar em detalhes, né? Em seminários, mas o que está se referindo aqui é o dia a dia, é o, o arroz com feijão, né, como a gente diz aqui, né? Então, é esse trabalho diário que deve ser o estudo da Bíblia. Então, as pregações, elas têm que ser na regularidade, né, elas serem curtas e objetivas, tratando de um ponto específico, né? E à medida
que vai seguindo as mensagens na igreja, vai se aprofundando. Mas observe que aqui a irmã Mike até diz assim, ó, quando se faz um discurso, semeia-se preciosa semente. Se, porém, não se fizerem esforços pessoais para cultivar o solo, a semente não cria raiz. Então, ela continua dizendo, a menos que o coração seja abrandado e subjugado pelo Espírito de Deus, perde-se muito do que foi falado. Observai na congregação as pessoas que parecem interessadas e falai depois dela, e falai-lhes depois do serviço. O que é que está colocando aqui no contexto? Você faz a pregação e o pregador que está ali, que está com a palavra, deve observar na reunião quem está interessado e prestando atenção à mensagem. E depois do culto, ele deve procurar essa pessoa e procurar saber que ponto ele compreendeu da mensagem, né? Porque às vezes pode precisar, justamente por ele ter se interessado, precisar que agora o mensageiro se aprofunde nos detalhes com aquela pessoa agora individual. E isso, né, a gente vê que vai ter muito mais efeito do que se ele ficasse 1 hora ali na mensagem. Porque agora ele conectou coração a coração. Ele com aquela pessoa que se interessou pela mensagem. E agora ele deve procurar fazer agora um trabalho pessoal com aquela pessoa, indo na sua casa, na sua família, porque ele agora já vai ser um condutor para que a palavra de Deus seja apresentada com mais eficiência e com mais profundidade, né? Isso é necessário, então, que o mensageiro, o pastor, o obreiro, o missionário, né, tenha em mente que ele tem que ligar coração a coração e não simplesmente apresentar mecanicamente a palavra de Deus, né? E quando esse trabalho pessoal nas famílias, nas casas, são negligenciados, se perde muitas almas, se perde muitas oportunidades de fixar as pessoas na palavra de Deus, né? E avançando aqui no texto, para evitar isso, é muito importante, então, que tenha esse trabalho individual, de casa em casa, para esclarecer a palavra de Deus, né? Um outro ponto aqui que chama a atenção é que nesse trabalho você deve ter o foco em... Vou botar a chave, eu vou marcar eu na hora que eu abrir o mapa. Isso aqui. O foco deve estar em apresentar a Cristo crucificado, né? E não a doutrina, porque é importante a gente ter isso em mente, irmãos, que primeiro deve-se as pessoas aceitarem a Cristo como seu salvador pessoal, e depois a doutrina. E muitas vezes a gente, isso como igreja, como missionário, já está apresentando a doutrina, né, o sábado e outros pontos. Mas, na verdade, precisa primeiro que a pessoa aceite a Cristo como seu salvador pessoal. Então, após ser salvo, ele vai conhecer qual é a doutrina de Cristo, o que é que Cristo espera dele agora que ele está salvo, né? E isso a gente deve ter em mente, porque às vezes você termina na igreja evitando muito problema, ou tendo problema porque as pessoas cobram a doutrina e esquecem que deve cultivar aquela alma, principalmente com os jovens, principalmente com aqueles que têm algum tipo de dificuldade. E quando você vai ver, às vezes a pessoa está batizada na igreja já há 5, 6, 7 anos e só participou de uma Santa Ceia. Então, é uma situação também complicada, né? Para que os pastores, os obreiros,
a comissão da igreja, né, quem está na linha de frente da igreja, tem que observar essa parte das pessoas que participam da Santa Ceia. Porque se um membro já está ali há 2, 3 anos que não participa de Santa Ceia, a situação dele espiritual está complicada, não precisa fazer muito esforço para saber disso, né? Mas quando se negligencia esse contato pessoal, e principalmente para as igrejas maiores, né, vai ter esse problema, né? Então, o ministro, o pregador, aquele que está na frente da igreja, quem assume cargo na igreja, ele não está se limitado a fazer só aquele trabalho de púlpito, ou só aqueles eventos de final de semana, de escola sabatina, de jovens, de Dorcas, né? Ou todos os outros departamentos, e principalmente o pastor, o ministro. Mas ele deve se assentar nas casas, né? E ter esse contato pessoal com os interessados, com os irmãos, para que ele faça estudos bíblicos e que ele apresente essas famílias a Deus, que ele saiba quais são as necessidades espirituais e materiais dessa família. E, às vezes, né, não é uma família inteira, é só uma pessoa que você vá tendo conectando essa pessoa com Deus. Um pensamento coloca assim, ó, a apresentação de Cristo em família e em pequenas reuniões e em casas particulares é muitas vezes mais bem-sucedida em atrair almas para Cristo do que sermões feitos ao ar livre às multidões ou mesmo em igreja. E para isso, irmãos, é preciso possuir o poder do Espírito Santo, ter zelo, ter tato, ter sabedoria como se aproximar das pessoas. Da mesma forma que você se aproxima de uma mulher, não é de um homem, de um que é intelectual, é diferente de um irmão que seja da roça, mais limitado. Então, você tem que saber como lidar com as pessoas, né? E isso, para a gente, você não vai aprender isso da noite para o dia. É no tato mesmo, é nesse contato individual. Cristo, quando falava com os sacerdotes, ele falava numa linguagem que os sacerdotes entendiam. Cristo, quando falava com os agricultores, ele falava numa linguagem que os agricultores entendiam. Cristo, quando falava com as mulheres, falava numa linguagem que elas entendiam, né? Então, a gente também, hoje, deve seguir o mesmo método de Cristo, né? Tendo sabedoria em como apresentar a palavra de Deus. Devemos também, irmãos, uma outra coisa que, às vezes, a gente até por uma escassez, né, não faz essa visita individual de 2 em 2, né? E quando eu cheguei para a igreja, uns 25 anos atrás, um irmão colocou um detalhe que eu estava lembrando justamente nisso. Eu, particularmente, sempre gosto de estar com outro irmão ou com minha esposa quando ele está fazendo as visitas, até porque a gente sempre está fazendo visita, né, com os irmãos, ou com os interessados, ou com familiares, e quando você se depara com uma situação difícil, a gente já tem um procedimento, e às vezes quando eu vou com algum colega assim, a gente coloca que, enquanto um está falando, o outro tem que estar observando o que está acontecendo em volta e orando, em espírito de oração. Por quê? Às vezes, um detalhe que acontece naquela família, você tem que saber depois como lidar, né? E logo quando eu cheguei na igreja, achei interessante, porque um pastor, uma vez ele disse, ó, se a família tem criança, na hora de você fazer a visita, você tem que levar um irmão ou uma irmã, normalmente são mais as irmãs, para ficar com as crianças, enquanto você conversa com os pais. Porque senão a criança tira a atenção ali e os pais têm que dar atenção à criança, né? E uma vez eu achei engraçado essa situação, né? Quando eu fui com o pastor, ele estava com a filhinha dele, teve necessidade de levar, e quando estava na situação que uma outra criança começou a brincar, ela puxou logo a outra criança pela mão e ficou conversando com ela, né? E aí depois a gente ficou até achando engraçado, interessante, que ela já foi e ficou conversando com a outra criancinha ali,
nessa visita, né? Era uma visita também na casa de um irmão, mas era uma irmã idosa e só ela era da igreja, né? E estava com os filhos, com os netos lá. Então, essa questão de você fazer a visita de 2 a 2, ele é importante por isso, né? E porque nem sempre a gente percebe tudo que está na casa, o que está acontecendo em volta. E às vezes você está concentrado no estudo bíblico ali, às vezes a pessoa pergunta um assunto mais delicado, então você tem que saber como lidar com aquilo ali, e às vezes, de 2 em 2, pode facilitar esse trabalho, né? Um outro ponto também, irmãos, que a gente deve observar ao fazer as visitas aos lares, é que a visita não pode ser só social, né? Ir, conversar, se alegrar, dar risada ali com aquele irmão, aquele interessado, mas sim apresentar a palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Orar com aquela família, né? Como está esse grupo aqui de oração. Às vezes a família está com doente, então, né, a gente sempre vai orar por os doentes, mas às vezes, uma vez eu vi, e às vezes a gente não faz muito isso, eu particularmente, às vezes não ouço, pelo menos aqui no grupo de oração, das vezes que eu participo, eu nunca vi, às vezes, alguém perguntar, pelo menos que eu lembro, mas pedir por emprego para os jovens, por emprego para quem está desempregado, ou uma oportunidade de trabalho, né? E às vezes você está numa casa, está um jovem ali de 14, 15 anos, às vezes só estudando, e muitas vezes ele estuda, mas não cria a disciplina de um trabalho, né? E às vezes chega a 24, 25 anos, não tem nenhuma profissão, né? Só está estudando. Então, às vezes é necessário despertar essa necessidade de estudar e trabalhar. E isso acontece muito quando a pessoa tem uma condição financeira, que a família tem uma condição financeira, tudo bem. Mas você está lidando com uma família que está passando por dificuldade, e um jovem dessa família com dificuldade, com 17 anos, que não faz nenhum tipo de trabalho, não tem nenhuma renda, fica uma situação complicada. Até porque quando chega na hora de participar de uma santa convocação, de um congresso de jovens, de um evento como agora que está tendo as assembleias, aí fica pesado para o pai levar 3, 4 filhos, porque tem que pagar a inscrição. Mas se aquele filho que já tem 15, 16, 17 anos, ele já pode fazer algum tipo de trabalho ali com a vizinhança, ajudar alguém, né? Tem alguns irmãos aqui que são de roça, são de interior, e capinar a casa de um idoso, né? E ter um trocado, ter um dinheiro por aquilo ali, né? Então, esse trabalho de fazer visitação é também orientar a família. E tocando nesse ponto, irmão, que isso tem que estar em mente, é apresentar primeiro a justificação pela fé, apresentar a salvação em Cristo, e só depois a doutrina, e na medida que a pessoa vai perguntando e o que a gente sabe, o que é necessário, né? Também, quando encontrar pessoas com preconceito, e isso sempre teve, e hoje cada vez mais aumenta, não entrar no debate ali com relação ao preconceito que a pessoa pode ter com a palavra de Deus, ou com a religião, ou com a doutrina, né? E na leitura se refere até a Natanael, né? Quando Filipe convida ele e diz que tinha encontrado o Messias e tinha vindo de Nazaré. E Natanael responde: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe não entra no debate, simplesmente chama: venha e vê. Então, quando a gente se depara com algumas situações de preconceito, que você sabe que vai gerar um debate que não vai levar a lugar nenhum, então tem que encaminhar a pessoa para a Bíblia, para Cristo, né? Então, por isso que o foco é, primeiro, apresentar a salvação nessas visitas pessoais. E um irmão sempre dizia: primeiro um amigo, depois um irmão. Nessa parte da leitura do trabalho individual, ele até, a irmã White até cita, né, ali na parte, que só está concentrando nessa parte de estudo bíblico e de visitação.
Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa que se fala, é que existe também a parte da apresentação da saúde, né? As irmãs aqui, às vezes a pessoa se interessa em como fazer uma comida vegetariana, isso é um trabalho missionário, esse pessoal, aprender como fazer um pão, né? Um tratamento natural, né? Hoje está bastante reduzida a questão dos compotores, mas os irmãos de mais idade sabem como fazer esse tratamento natural, né? Então, orientar as pessoas na questão da saúde, de como preservar a saúde, como ter uma melhor qualidade de vida. Então, isso também é um foco nessa visita pessoal. E, para aqueles que já conhecem também a doutrina, é avançar no conhecimento, né? Ser também um outro multiplicador. Então, que possamos, como Cristo falou ali para o de Gadareno, e a gente já está aqui concluindo, vai para a tua casa e para os teus. Então, seus familiares, aqueles da igreja, aquele que você tem contato. Porque, irmãos, primeiro, as pessoas vão aceitar mais a Cristo e o Evangelho olhando para você. E aí, também para o missionário, para aquele que está levando a palavra, é necessário que ele se aprofunde na palavra de Deus. É necessário que ele estude, né, a palavra de Deus. Porque nessas visitas pode ser feito uma mensagem ou uma pergunta e, às vezes, ele não sabe e a gente não vai saber tudo. Então, você vai anotar que assunto é aquele e você vai estudar ou consultar um outro colega, um outro irmão, o pastor, o obreiro ali da região, né, para poder apresentar uma explicação àquela alma, né? Então, como Cristo disse para o gadareno, vai para a tua casa e para os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E aqui, mais cedo, uma irmã estava falando, né, que um rapaz da região dela, né, acho que irmão de nosso irmão da igreja, ficou 4 anos com um problema, com uma doença, com a enfermidade, mas ele acreditou e outros acreditaram que ele ia ser curado e ele foi curado. Então, a pessoa hoje tem quase que um dever, vamos dizer assim, de apresentar por outros como Deus foi misericórdia por ele. E quando essa pessoa apresenta isso para outros, Deus não está no céu. Deus não é uma teoria bíblica. Ele é uma pessoa presente na sua vida e cuida de você. E isso, então, que conecta as pessoas a Cristo, e as pessoas se conectando a Cristo vão aos pés da cruz, aceita a salvação em Cristo e procura saber o que Cristo quer de mim e quer de você. E aí, agora, é a hora de estar apresentando a doutrina, o caminho da salvação, porque crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E isso, crer em Cristo, requer saber qual é a vontade de Deus para nós, né? Que Deus nos ajude a se empenhar nesse trabalho individual, de casa em casa, para nos auxiliar e sermos um condutor da salvação daqueles que entrarmos em contato. Que Deus nos ajude para isso. Amém. 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 Louvado seja